Olá para todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, nas rádios da região. Esta semana conversamos com o Dr. Jorge Paes, presidente do NERPOR, Núcleo Empresarial da região de Porto Alegre. É, portanto, o convite que faço aos nossos ouvintes para que fiquem connosco até a final, porque vai poder ouvir então esta conversa. Deixe-se ficar por aí, tenha uma boa tarde na nossa companhia. E no Espaço Cima desta semana vamos conversar mais uma vez com o Dr. Jorge Paes, presidente do Núcleo Empresarial da região de Porto Alegre, NERPOR. Começamos estes programas de rádio com entrevistas aos presidentes de Câmara. Vamos, a partir de hoje, entrevistar os parceiros da CIMA. O NERPOR é, na verdade, um parceiro da comunidade intermunicipal e, por isso mesmo, hoje viemos conversar com o Dr. Jorge Paes. Doutor, muito obrigada por me ter recebido mais uma vez e ter aceitado este convite que a CIMA lhe endereçou para conversarmos mais um bocadinho. Digamos que esta entrevista foge um bocadinho àquelas que nós já temos feito, uma vez que temos falado, sempre que temos falado de projetos, de atividades que estavam naquele momento a ser desenvolvidos. Eu hoje gostaria que a entrevista fosse mais para o lado pessoal. Gostaria que o Sr. Doutor, em primeiro lugar, fizesse a sua apresentação, porque eu só disse que o senhor era o presidente do Núcleo Empresarial da região de Porto Alegre. Com certeza que aqui em Porto Alegre toda a gente o conhece, mas como este programa vai mais longe, gostaria que fizesse a sua própria apresentação. Quem é que é o Dr. Jorge Paes? Bom, colhe-me um pouco de surpresa, efetivamente não estava à espera que a entrevista tivesse assim esse caráter mais intimista, não é? Mas de qualquer forma, bom, eu sou realmente aqui nascido em Porto Alegre, razão pela qual ainda aqui estou, não obstante várias situações que por vezes me levaram a pensar ou a considerar, face a convites que me foram feitos, a hipótese de sair desta região, e apesar também de, sobretudo nos períodos mais recentes em que as atividades económicas também têm obrigado a olhar para outros horizontes e para outras regiões onde de alguma forma seja mais fácil desenvolver projetos empresariais que tenham, enfim, retorno e que tenham outras condições de prosperar, e por isso também tenho com frequência tido ausências temporais importantes aqui da região, ainda por cima porque também no âmbito da Associação Industrial Portuguesa, e importa também se calhar já aproveitar esta oportunidade para dar essa indicação de que eu sou vice-presidente executivo e tenho também muito, em boa parte, o pelouro das relações internacionais, e isso também me leva a viajar com frequência para fora do país. Como digo, estou aqui quase vai para 60 anos, com estas interrupções. Mas qual tem sido, primeiro gostaria que me dissesse o seu percurso académico e depois o profissional. Bom, não como academicamente, fui aqui aluno do Liceu Nacional de Porto Alegre, dos tempos em que ainda havia um núcleo de estudantes que, em permanência, que era o meu caso, usavam a capa e batina, não só porque era tradição, mas também porque economicamente era mais confortável, uma vez que não tínhamos que andar preocupados com roupas de marca e com despesas que na altura, sobretudo, ainda muito menos hipóteses tínhamos de suportar. E por isso tínhamos também uma ligação ainda muito estreita com Coimbra e com o mundo académico de Coimbra, e por isso ainda hoje, embora só quase em termos decorativos, mas tenho, enfim, esta ligação à académica de Coimbra, porque realmente o projeto já não é nada daquilo que foi,
Mas mantive ainda uma certa ligação, e havia aqui ilustres porto-alegrenses que de resto tiveram uma atuação importante na Académica de Coimbra, o Dr. Amorim Afonso, o Dr. Emílio Moreira, o Dr. Armando Sampaio, tudo figuras, entre outras, o Dr. Renato, aí já não tanto em termos da Académica propriamente dita, mas da ligação a Coimbra. Portanto, havia essa ligação, mas apesar dessa ligação acabei por estudar para Lisboa, por razões também mais de facilidade familiar, uma vez tinha lá vários elementos de família, e portanto a estadia e o alojamento ficavam mais em conta em Lisboa do que em Coimbra, e acabei por entrar na Faculdade de Direito de Lisboa, onde terminei o curso, e comecei logo quase de seguida, ainda fui professor também por empréstimo durante 3 ou 4 anos, mas comecei, e ainda antes até de acabar o curso, depois comecei logo a trabalhar, estávamos a atravessar o período pós-25 de Abril, com todas aquelas perturbações sociais que são conhecidas, e eu vi, bastante novo, aqui tomar um lugar bastante difícil, que era o de ter a gestão dos recursos humanos das principais fábricas de Porto Alegre, a fábrica de lanifícios Francisco Fino e Fibrafil, a Finicisa, a manufatura de tapeçarias, portanto, como há de imaginar, foram períodos difíceis. De empresas que já não existem. Bom, enfim, de facto, a Finicisa, entretanto, ainda existe, embora com outra designação, mas felizmente existe, e o que existe é porque realmente houve antes uma Finicisa que fez com que, enfim, as instalações, os produtos e as pessoas que lá estavam permitissem que houvesse esta evolução, e hoje estão lá instaladas a Evertis, a Celenis, etc., e o que é extremamente importante para a região e para Porto Alegre. Já vamos falar dessas empresas. Continuando, o Soutor disse que depois de terminar o seu curso foi ainda professor e depois veio para Porto Alegre. Logo, digamos que a trabalhar nesta área das empresas. Sim, exatamente. Foi logo um mergulho muito profundo nesta área das empresas, e com esse contexto bastante difícil na época, talvez porventura mais difícil que o atual, porque as perturbações sociais tinham outras características, havia o chamado PREC, não é? Aliás, hoje está a decorrer numa dos canais da televisão, creio que na RDP1, um programa que recorda com frequência esses tempos dos cortes de estradas e dos assaltos às sedes dos partidos e das ocupações, da reforma agrária, etc. E, portanto, estamos a falar desses períodos. Para quem teve essa vivência sabe do que estamos a falar. Para quem é mais jovem e não passou por isso, talvez tenha ouvido contar algumas histórias desse tempo, mas com certeza terão consciência de que eram tempos bastante complicados, sobretudo nesta área das relações laborais, com comissões de trabalhadores, com sindicatos. E, enfim, lá conseguimos superar isso com greves bastante longas, muitas vezes. Eu depois também, desde logo, entrei no regime das associações, fui depois até o redator dos estatutos da Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios, cujo grêmio corporativo tinha sido extinto com o 25 de Abril. Fui depois ainda membro dos órgãos sociais da Associação Portuguesa das Empresas de Produtos Químicos, de que cheguei também a ser ainda presidente, justamente sucedendo ao Dr. Eduardo Catroga, hoje muito famoso por todas as intervenções e percurso que fez. E depois também nas associações dos testes, nas negociações dos contratos verticais de trabalho. Também tive os meus percalços e as minhas visitas na Praça de Londres, onde está ainda hoje sediada a sede do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
E aqui depois fui criador e fundador a nível regional destas associações, como o NERPOR. Sempre tive, de facto, também uma ligação muito estreita com a Associação Industrial Portuguesa, portanto, toda a minha formação como homem teve sempre uma ligação muito próxima com esta área do associativismo empresarial e daí, portanto, presentemente estar com estas funções em várias das associações. A política nunca foi, digamos que, uma prioridade para si? Nunca foi convidado para ir para esta área? Sim, tive alguns convites, fui também às vezes assediado, obviamente mais assediado quando se pensava que o meu contributo ou a minha presença podia ter talvez um impacto mais positivo, e portanto houve essas consultas e esses apalpar de pulso, se quiser, mas eu nunca fui filiado a nenhum partido, sou, portanto, absolutamente partidário e muito pouco submisso às máquinas partidárias, às instruções partidárias. Como dizia o Churchill, a democracia não funciona bem, mas é o melhor que temos e, portanto, nesse sentido, compreendo que os partidos, obviamente, fazem falta, são necessários e têm toda a legitimidade, mas talvez um dia alguém da ciência política e da filosofia venha a descobrir uma forma superior e preferível de gerir a democracia em vez desta dependência quase absoluta das estruturas partidárias e que muitas vezes provocam distorções e levam a algum desagrado por parte da população que percebe e sente que muitas vezes os interesses partidários efetivamente se sobrepõem aos interesses nacionais e, aliás, ainda agora, como sabemos, temos tido exemplos bem palpáveis deste tipo de atitudes e de situações. E, portanto, eu não seria nunca capaz de me submeter a essa ditadura do partido sobre a minha independência, sobre a capacidade de ter opiniões próprias e de pensar pela minha cabeça, e isso, obviamente, tornou impossível, não diria muito difícil, tornou impossível a aceitação, tanto por mim como por parte de algumas dessas estruturas partidárias, dessa absoluta independência que eu reclamava para poder ponderar eventualmente alguma ligação para efeitos de candidaturas. E, portanto, enfim, agora acho que já é tarde para estar a pretender... Isso quer dizer que não foi assediado? Agora, no passado recente, não, de facto, não fui. Talvez tenha, na minha história no passado recente, às vezes é da parte de algumas entidades, ou procuro, enfim, sentir, porventura, às vezes menos, enfim, disposição colaborativa do que aquela que seria desejável, e muitas vezes em projetos pessoais e em iniciativas pessoais, não contar com a mesma abertura e com a mesma disponibilidade, porque às vezes isto de falar com independência e de cortar a direito e de não ter papas na língua, portanto, não ser politicamente correto, às vezes cria anticorpos e cria da parte de algumas pessoas, põe algumas pedrinhas no sapato, e às vezes quando a oportunidade surge de fazer, digamos assim, entre aspas, alguma represália, não perdem essa oportunidade de enfim, dizerem, afinal o Jorge Paes vem agora aí com isto, então agora é que a gente, desta vez é que a gente vai fazê-lo sentir como é, para ele perceber, e pronto, e isso também, a verdade é que se calhar terá contribuído para que eu mais tenha sentido a necessidade de procurar noutras paragens, enfim, o acolhimento e o apoio que infelizmente muitas vezes aqui não senti e não tive.
O senhor, agora falando do NERPOR, do Núcleo Empresarial da região de Porto Alegre, o senhor é presidente do NERPOR já há muitos anos. Explique também aos nossos ouvintes qual é que é a funcionalidade desta organização. Pois, efetivamente, como eu disse, eu não fui o primeiro presidente do NERPOR. O primeiro presidente do NERPOR foi o engenheiro Casal Ribeiro. E eu, se não estou eu, teria sido tesoureiro ou uma coisa assim, mas participei logo na primeira direção do NERPOR e tive efetivamente um papel importante na criação do NERPOR e até na definição dos órgãos sociais. Eu próprio fiz essa primeira lista dos órgãos sociais e facultei instalações não próprias, mas da fábrica de lanifícios, onde estava ao tempo, que gratuitamente disponibilizou um local para ser a primeira sede do NERPOR. Enfim, tive realmente um papel de alguma preponderância que depois fez com que, passado alguns anos e numa revisão dos órgãos sociais, numas eleições, eu surgisse então realmente como presidente da direção, onde me tenho vindo a manter, porque, como eu disse, tenho sido talvez um resistente, apesar de todas estas situações por vezes menos agradáveis, mas que tenho tido a força de as ultrapassar ou superar e de continuar, apesar de tudo, ainda a lutar abnegadamente pelo desenvolvimento desta região que me viu nascer e onde eu vejo, como acontece com a minha família também, que os nossos filhos por vezes gostariam ou quereriam continuar aqui onde também estudaram e cresceram e veem-se constrangidos a ter que ir para outros locais, em Portugal ou no estrangeiro, porque não encontram aqui saídas profissionais e pessoais e, portanto, eu tenho vindo, infelizmente, a assistir a esta degradação da situação económica da região e temos vindo, através de todos os meios e por todos os governos que já passaram ao longo destes anos pelo país, sistematicamente a barafustar, como se diz, a fazer exposições, a fazer manifestações, a fazer petições, tudo aquilo que está ao nosso alcance, para procurar chamar a atenção do que se estava a passar e da necessidade de atuar e de tomar algumas medidas que evitassem esta desertificação que estamos a assistir do nosso interior e o empobrecimento cada vez maior daquilo que é o tecido empresarial e o emprego. Mas qual é a função do NERPOR nestas situações? O NERPOR, como associação de empresas, pretende justamente lutar pelo desenvolvimento económico aqui da região através das suas empresas, portanto, ajudar as empresas existentes a crescerem e a fortalecerem a sua presença e atrair novas empresas, apoiar o aparecimento de novas empresas. Por isso nós temos estado sempre, como costuma dizer aí, na crista da onda. Talvez muita gente não se aperceba disso ou não saiba isso, mas nós temos apoiado o aparecimento de dezenas e dezenas de pequenas empresas ao longo destes anos, temos desenvolvido ações de apoio, de consultoria, de formação para as microempresas. Neste momento estamos a fazê-lo, ainda há um par de dias tive o prazer aqui de receber e de assistir a uma primeira sessão de um curso de formação de mulheres empresárias, especificamente dedicado a mulheres empresárias, que conseguimos aqui reunir um grupo de 12 mulheres empresárias com formação a nível 12º ano, que querem levar por diante projetos empresariais. Foi uma candidatura que nós fizemos, que tivemos que lutar por ela superiormente, porque havia esta leitura de que a nossa região não teria procura para uma ação com essas características, portanto pensariam que nós não tínhamos aqui mulheres com espírito empreendedor, e foi com muita alegria que nós conseguimos selecionar este grupo de mulheres empresárias que começaram agora e que com certeza grande parte delas terão a oportunidade de vir a criar a sua própria empresa e a ter algum sucesso enquanto empresas, e esse é o caminho. Quer dizer, nós temos sempre vindo a lutar pelo aparecimento de novas empresas
e pela apoiar a não extinção de empresas existentes e conseguir captar novas empresas para a região. Eu próprio, na altura, em termos também pessoais, tive alguma intervenção quando, por exemplo, a Johnson Controls aqui se veio instalar e, enfim, infelizmente, ao fim de alguns anos acabou por sair, mas também, como diz a velha sabedoria popular, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas e, portanto, enfim, pelo menos aquele número de anos que cá esteve, deu com certeza um contributo importante para a dinamização da economia da região, e é isso que nós temos que procurar fazer, é convencer novos empresários a virem se estabelecer aqui na região, apoiar os que já existem e fazer com que algumas pessoas que residem aqui na região ganhem uma certa mentalidade empresarial e verifiquem que podem ter condições para desenvolver a sua própria empresa. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Doutor, no último ano de 2012 fecharam portas no Distrito de Porto Alegre mais de 140 empresas. Não sei se aquilo que eu vou dizer agora o senhor comunga desta opinião ou deste relato, digamos assim, mas penso que é isto que está a acontecer, que o retrato de Porto Alegre é de uma região deprimida. Penso que até o senhor já tem também utilizado estas palavras, portanto que é um retrato económico de uma região deprimida, onde faltam propostas de investimento e fatores de atratividade para a instalação de projetos consistentes capazes de gerarem riqueza e emprego. O que é que me diz sobre isto? Sim, eu revejo-me nessas palavras e, efetivamente, em muitas intervenções ao longo destes anos, de uma forma ou de outra, as tenho utilizado e completado e realmente penso que a região tem pecado pela ausência de um plano estratégico de desenvolvimento que de uma forma integrada e sustentada definisse, enfim, os setores, as atividades e concretizasse os apoios necessários para a sua realização da atividade económica a desenvolver e, portanto, tem-se assistido a uma atuação. Quer dizer que as políticas não têm sido as mais acertadas neste campo? Quer dizer que, enfim, a nível regional não tem havido muito essa articulação de posições, embora no discurso todos concordem com esta afirmação e entendam que é assim que deve ser feita. Em termos práticos, na verdade, o que constatamos é que há aqui talvez a que podemos designar como uma política das capelinhas, com toda a gente a olhar para o seu umbigo e a procurar fazer o que pode e com, enfim, a não querer que o vizinho saiba ou que só saiba quando já não puder fazer o mesmo, enfim. E, portanto, isso não nos leva longe. E depois não tem havido, talvez, não houve mesmo certeza, a prova está aí, porque se as coisas funcionassem, a nossa base económica produtiva teria mudado ou teria melhorado, e não melhorou, antes pelo contrário, piorou, porque os diversos sistemas de incentivos e os diversos sistemas de apoios que foram concebidos por Lisboa a nível nacional não funcionaram, não tiveram, digamos, as repercussões, não tiveram as consequências que se esperaria deles e mostra que muitas das críticas e reparos que nós fizemos várias vezes a esses sistemas eram justos porque eram muitas vezes demasiado complexos, demasiado exigentes, virados afinal para um nível de empresas que não corresponde às empresas que realmente nós temos e, portanto, não era adaptada à nossa realidade, ao tipo de empresas, ao perfil de empresas que nós temos. Isso deveria ter permitido que houvesse alguma reformulação das tipologias e das exigências que muitas vezes eram feitas e algumas vezes isso era depois conseguido in extremis, já quase no fim dos programas, fazia alguns ajustes, algumas afinações,
situações, mas às vezes já demasiado tarde e com muitas empresas a não poderem beneficiar desses incentivos e não se sentirem realmente aí uma motivação adicional para avançarem com os seus investimentos, não é? Agora, por exemplo, para dar um exemplo atual, nós viemos desde o início a lutar pela criação de um fundo de apoio à recuperação de empresas, para apoiar as empresas em dificuldades a nível regional. Esse fundo acabou por ser criado para todo o Sul também, portanto, Alentejo, Algarve, etc., mas acaba por ter, enfim, uma verba ainda considerável prevista pelas empresas, se não estou a erro, cerca de 20 milhões de euros. Está a falar do Cirev? Não, estou a falar de um fundo financeiro para apoiar as empresas, no fundo é um capital de risco para ajudar as empresas a recuperar de situações em que estejam economicamente a viver momentos difíceis e com esta participação financeira consigam equilibrar a sua atividade. Agora, o que acontece é que estes 20 milhões de euros estão previstos para serem eventualmente utilizados por todo o Alentejo para 10, 12, 15 empresas, quando 99% das empresas do Alentejo, como quase também acontece no país, são micros e pequenas empresas que com 100 mil euros, 150, 200 mil euros teriam um grande balão de oxigénio e com certeza talvez conseguissem sobreviver e manter a empresa e fazê-la crescer. Ora, portanto, essa larguíssima maioria das empresas da região está, no fundo, afastada deste fundo, porque ele tem uma dimensão, ou está concebido para uma intervenção a nível de empresas que, se calhar no Alentejo nem existem essas 12 ou 15 empresas com as características que deveriam ter para serem apoiadas por este fundo. Portanto, o que é urgente é que se crie um fundo até mais pequeno, com 5 milhões, 6 milhões de euros, mas virado para esta geografia de pequena envergadura das empresas e que possa realmente fazer essa participação dos 100, dos 150, 200, 250 mil euros, porque se assim, por exemplo, se com esses 5 milhões de euros se apoiarem 100 empresas ou 50 empresas, e se dessas 50 empresas, em média, cada uma tivesse 5 postos de trabalho, estamos a falar de 250 ou 300 postos de trabalho, o que para a região é extremamente importante e, portanto, o impacto destes 5 milhões tem muito mais força do que, se calhar, o impacto destes 20 milhões que não vão contribuir para salvar os mesmos postos de trabalho. E acredita que isso pode ser feito? Bom, agora, de resto, ver se temos a governo a quem possamos pedir para isto ser feito. Portanto, a situação do país é de tal forma difícil e confusa que, efetivamente, agora, hoje, nós não temos grandes formas de reclamar este tipo de solução. Portanto, a questão de fundo agora é encontrar alguma estabilidade e solidez política para que o governo, seja ele qual for, tenha, de facto, condições para dar resposta a este tipo de solicitações e as ponha em prática com a brevidade possível, não é? Porque não há dúvida que também algo tem que ser feito do lado da consolidação das contas públicas. Isso é um imperativo que é evidente que tem que ser assumido, mas realmente, como também tem vindo a ser repetido, e pelos vistos até com um alargamento da base política de apoio desta ponderação, é que também o lado do crescimento económico tem que também ser apoiado, porque se não houver esse crescimento económico também não é possível consolidar as contas públicas e também não é possível, portanto, diminuir a dívida em relação ao nosso PIB, não é? No Distrito de Porto Alegre, o NERPOR é a entidade mandatada pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, para ajudar, digamos que, empresas que estão na situação de insolvência. Um dos processos de apoio às empresas é o Cirev, que há pouco eu confundi. Soutora, aparece muita gente aqui a pedir ajuda?
Não tantas como seria de esperar, ou como nós acabamos por saber que realmente existem a necessidade desse tipo de ajuda. Mas isso tem várias explicações. Enfim, por um lado, realmente as empresas, espantosamente, ou a deficiência também é nossa, não nos conseguimos explicar ou fazer perceber o interesse deste tipo de associações. Nós, por exemplo, estamos, enfim, desde há vários anos a fazer uma campanha de associados em que não cobramos cotas para as empresas serem nossas associadas, e temos todo um manancial de apoio, de informação, que é uma pena às vezes as empresas não aproveitarem, mas, portanto, há aqui ainda hoje, não é só aqui na nossa região, mas por todo o país, uma certa barreira entre o mundo empresarial e as suas associações. As empresas muitas vezes andam tão assoberbadas com o pagamento ou a cobrança das dívidas que não lhes sobra tempo sequer para pensar nas vantagens de pertencerem a uma associação ou de frequentarem determinadas ações ou de obterem determinadas informações, porque a pressão é tanta no dia-a-dia. Estamos a falar realmente de pequenas empresas com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas e em que todos têm que fazer de tudo e andam todos a correr de um lado para o outro. O gerente é muitas vezes o maior trabalhador da empresa, é aquele que trabalha mais em todas as frentes e, portanto, depois, enfim, não tem condições e não tem tempo, não lhe sobra tempo para pensar em estratégia ou para pensar noutras associações. E, portanto, isso é essa realidade que nós também compreendemos que acontece. E depois também as pessoas têm, em relação ao CIREV ou outros processos, às vezes uma certa desconfiança da aplicabilidade e da utilidade destes programas, novamente aí porque muitas vezes também já chegaram, infelizmente, a um tal estado de degradação económica que realmente já é muitas vezes demasiado tarde para poder haver ainda alguma intervenção para salvar essas empresas. E, por outro lado, porque estes programas muitas vezes estão também, de novo, virados para empresas com um certo perfil, com uma certa dimensão, e que não são as empresas que nós, na verdade, temos. Estas tais empresas com 3, 4 ou 5 pessoas. Estes programas estão virados cá para empresas com 50, ou 40, ou 60, ou 70 pessoas, e aqui, como sabe, no Alentejo e na nossa região de Porto Alegre, existe, quando muito, uma dúzia, se tanto, de empresas com 50 trabalhadores ou mais, não é? Portanto, novamente, os esquemas pensados para a recuperação das empresas, para o apoio às empresas, não estão adaptados, não tiveram em consideração aquilo que é, de facto, a realidade das nossas empresas que funcionam a outra dimensão e com outra escala. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Falámos já aqui das empresas que fecharam no último ano, 2012, falámos agora também de empresas em insolvência e daquelas que podem pedir ajuda quanto a processos para recuperação de empresas, mas a semana passada aqui nas instalações do NERPOR houve um workshop com um título, com um tema, Alentejo 2015, Exportar Mais. Portanto, isto quer dizer o quê, Sr. Doutor? Que temos que pensar realmente na internacionalização e na exportação? Bom, mesmo as pequenas empresas, portanto, estão a confrontar-se com uma realidade que é a do mercado próximo, o mercado regional, o mercado nacional, o mercado espanhol, todo ele estar em retração, estar em diminuição e, portanto, há sempre um fenómeno absolutamente indispensável na vida de qualquer empresa, que é o faturar, é o poder faturar e cobrar, não é? Portanto, tem que pode ser também uma solução.
Sim, quer dizer, as empresas, se não venderem os seus produtos e se não cobrarem essas vendas, não têm viabilidade, como é óbvio. A essência de uma empresa é produzir um determinado produto ou serviço e conseguir vendê-lo a um conjunto de clientes. Quando esses clientes, na orla mais próxima, são cada vez menos, têm cada vez menos poder de compra, mais necessário se torna olhar para mais longe e ver se encontramos novos clientes, novos mercados mais afastados, uma vez que só com os da casa, digamos assim, ou com aqueles aqui que estão mais perto, não vamos conseguir muito, não vamos conseguir muitas vezes sobreviver, quanto mais crescer enquanto empresas. E é fácil uma empresa, por exemplo, pequena, uma empresa que está sediada aqui em Porto Alegre, exportar? Ou aqui o NERPOR também dá uma ajuda, mas penso que não será muito fácil. Sim, não é fácil, mas isto na vida nada é fácil, nos tempos que correm ainda menos é fácil. Mas o que achamos é que pelo menos vale a pena tentar. Também é mais ou menos fácil consoante o produto de que estejamos a falar e as suas características. Agora, mesmo para empresas pequenas, não há nenhuma impossibilidade obrigatória de exportação. Portanto, acho que vale a pena as empresas informarem-se. Nós temos aqui condições para, pelo menos, prestar toda essa informação em relação exatamente às dificuldades que possam existir, como é que elas podem ser ultrapassadas, quais são os mercados talvez mais fáceis ou mais convenientes, como é que as coisas devem ser analisadas. Esta sessão que fizemos agora aqui na outra semana aqui na NERPOR, vamos repetir em setembro, provavelmente em Elvas e em Pontessor, precisamente para permitir que as empresas tenham um primeiro esclarecimento sobre as potencialidades de descobrirem novos mercados e provavelmente muitas empresas terão que colaborar, agregando-se em termos de economia de escala, por exemplo, para irem para um determinado país, sei lá, para Moçambique ou para Angola, por exemplo, estão agora muito na moda, e se calhar se encontrarem, se nós pudermos proporcionar-lhes circuitos comuns de exportação em termos dos fretes transitários, em termos das alfândegas, em termos da burocracia dos diversos países, em termos de arranjar uma representação, um armazém comum, tudo isso pode significar enormes economias de escala em termos das despesas, como também criar uma rede importante de cooperação e que facilitará a entrada nesses mercados. Se por exemplo, se as diversas empresas, sei lá, aqui dos enchidos da região, colaborassem nesta fileira e tivessem inclusivamente uma campanha conjunta de distribuição e de afirmação em alguns mercados, é com certeza mais possível e mais fácil funcionar assim e ter algum êxito assim, do que se calhar uma empresa individualmente considerada, que tem uma dimensão tão pequena que isoladamente não vai ter de facto qualquer possibilidade de poder pensar no mercado com estas características. Portanto, há soluções. Agora, há aquela velha piada que se conta a propósito do Euromilhões, não é? Em que um senhor rezava muito a pedir para lhe ser Euromilhões e que de repente ouviu uma voz que vinha do céu e dizia, mas ao menos joga. E portanto, aqui também se compreende que é importante e é bom exportar e vender, ao menos que se informem, ao menos que venham procurar essas soluções, que venham obter estas indicações e estes apoios, porque o que não é com certeza a solução é ficar lá no cantinho da empresa ou a chorar e a reclamar das amarguras da vida e das dificuldades que há na vida, que nós sabemos que há. Portanto, nós, associações, temos também essa vantagem em relação, muitas vezes, às instituições públicas. É que, com o devido respeito, as instituições públicas, muitas vezes, são mesmo só recheadas pelos funcionários públicos. E esses funcionários públicos nunca tiveram a experiência empresarial de saber o que é pagar a segurança
segurança social, pagar os impostos, pagar os ordenados, de viver todas estas dificuldades, todos estes problemas, de conseguir cobrar dos clientes. Isto é uma tarimba muito grande e que quem passa por ela tem outra predisposição e outra facilidade para perceber os problemas dos empresários. Portanto, nós nas associações percebemos os problemas dos empresários porque os conhecemos de forma direta, também os vivemos e por isso dá-nos outra habilitação para os ajudar a resolver esses problemas e essas dificuldades, porque estamos a falar de igual para igual, entre empresários, entre pessoas que passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Por isso é que aproveito a oportunidade para, mais uma vez, convidar todos os empresários da região a consultarem-nos, a falarem connosco e a procurarem o nosso apoio e informação nas mais diversas áreas, porque não é só na internacionalização, é na viabilização das empresas, é na eventual candidatura a alguns incentivos possíveis, é na descoberta de novos mercados. Nós temos contactos internacionais com vários mercados. Agora vamos estar, por exemplo, presentes numa feira de 13 a 16 de setembro no Brasil, em São Paulo, da fileira do agroalimentar, e já fizemos essa divulgação e aqui também aproveito a oportunidade para desafiar todas as empresas deste setor que possam ter interesse. Se quiserem ir, as pessoas aí é que vão ter que pagar a deslocação. Mas nós encarregamos de levar os produtos, de levar os catálogos, de levar os contactos. Vamos lá ter pessoas para estabelecer as pontes de ligação. Portanto, empresas que queiram ter um primeiro sinal da receptividade ou da possibilidade que os seus produtos tenham no Brasil, aqui têm uma oportunidade concreta de aproveitar de forma absolutamente gratuita esta nossa deslocação. Também é possível, ainda estamos a tratar disso, mas é possível que, por exemplo, em novembro, venhamos a estar em Taiwan, no Oriente, também numa feira destes produtos, e trouxemos até há pouco tempo aqui à região o representante diplomático de Taiwan. Portanto, é um mercado em si mesmo com bastante potencial e é também um mercado que pode funcionar ali como uma plataforma de acesso à China, de acesso a Singapura, à Coreia, etc. Portanto, nós estamos a criar condições e a trabalhar estas oportunidades. Agora, os empresários que procurem aproveitar, porque é também para eles que estamos a trabalhar, não é? E estamos quase a terminar esta nossa conversa, que já vai longa. Soutor, os seus ouvintes têm paciência para ouvir. Ouvem com certeza. A última pergunta que eu lhe gostaria de fazer tem a ver com a CIMA, uma vez que o NERPOR é um dos parceiros da CIMA. Como é que tem sido este relacionamento institucional com a comunidade intermunicipal? Concorda com estas comunidades? Sim, nós, de resto, ainda não existiam nem sequer as associações municipais que, entretanto, depois evoluíram para as CIMAs, e já nós, no NERPOR, convidávamos e chegámos a ter reuniões com a generalidade das câmaras da região, precisamente para as fazer perceber do interesse de haver a tal estratégia de desenvolvimento comum e a tal cooperação e colaboração entre as câmaras e as estruturas empresariais, porque o desenvolvimento da região tem que se fazer com empresas. Não se fará com pavilhões polidesportivos, nem com fontanários e rotundas e mais ruas ou menos ruas. Isso pode, com certeza, muitas vezes ajudar, mais ou menos, mas se não tivermos as pessoas, e as pessoas só se fixam se tiverem aqui as suas empresas, os seus empregos, portanto, isso é uma realidade incontornável e enquanto não se conseguir que haja um fortalecimento do tecido empresarial, a região não terá grande futuro, porque não tem como fixar as pessoas e uma região sem pessoas é sempre uma região pobre e é uma região que tende a ser eventualmente uma reserva de lazer das grandes urbes que vêm aqui procurar o sossego e a tranquilidade de um fim de semana, porque não há pessoas, não há ninguém, portanto é seguro, não há poluição, etc. Também tem essas vantagens todas. Portanto, agora essas vantagens é que as pessoas que cá vivem e os seus descendentes têm um futuro cada vez menos risonho aqui e têm essa tal necessidade de procurar o seu futuro noutras paragens e noutros locais. Portanto, esta articulação entre câmaras e empresas é absolutamente fundamental e nós vimos com muito agrado
que a atual presidência da CIMA tem também este entendimento e por isso no passado recente, agora no final de maio, foi celebrado um protocolo de colaboração com a CIMA, o IPP, a Associação de Agricultores e nós próprios, que de resto nós também tínhamos precisamente sugerido, para ver se aqui se cria um núcleo entre estas entidades que constituem, sem dúvida, são atores do desenvolvimento regional, para colaborarem e articularem posições entre si, para ver se a tal almejada estratégia de desenvolvimento e a concretização de passos nesse sentido começa a ter outra consistência, a ter outra força, porque é comungada por todas estas entidades que, em vez de andarem de costas viradas uns para os outros, cada um a fazer as suas ações, os seus seminários, as suas visitas, as suas exposições, com certeza têm outro alcance e têm outra capacidade de intervenção se atuarem conjuntamente naquilo que é essencial para o desenvolvimento da região. Portanto, vejo com muitos bons olhos aquilo que se fez e espero, sim, que não seja apenas, como se costuma dizer, mais um papel que se assinou, mas que, na verdade, venha a funcionar e a região venha a ganhar com isso. Muito obrigada, Soutor. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado da companhia, do Espaço CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Voltamos na próxima semana e, como sempre, contamos consigo. Muito boa tarde.